Em nome de Jesus Cristo, o nosso maior tesouro. Amém. Se vocês tivessem um tesouro muito precioso, onde vocês guardariam esse tesouro? No sofisticado cofre ou naquele simples vaso de barro? Obviamente a gente escolheria o cofre, bem mais seguro, não é? Curiosamente, nos tempos bíblicos, as pessoas elas tinham o costume de guardar tesouros preciosos, grandes fortunas em vasos de barro. É claro que na época não existiam cofres sofisticados como aqueles. Porém, cofres existiam. Eles existiam, mas com certeza eles também eram caros e nem todo mundo tinha acesso aos cofres, assim como também nos dias de hoje. Mas por que vocês acham que as pessoas utilizavam simples vasos de barro para guardar coisas valiosas, preciosos tesouros? Eles usavam vasos de barro porque aparentemente vasos de barro não chamam muita atenção. Eles são frágeis, eles são discretos. E o último lugar onde um ladrão poderia imaginar encontrar algo muito valioso era num vaso de barro. E será que nós também, ainda hoje, não usamos essa estratégia algumas vezes? Talvez não para guardar algo muito valioso, mas quem sabe ali uma pequena quantia de dinheiro, um anel, um colar, guardar num objeto dentro de casa que não chame muita atenção. O fato é que o apóstolo Paulo ele usa esse exemplo para ilustrar a vida do cristão. No nosso texto da epístola ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Que tesouro é esse? No versículo anterior, o próprio Paulo lhe dá a resposta. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo ele está afirmando que o mesmo Deus que criou todas as coisas, o Deus que lá no início disse, haja luz, fazendo com que as trevas elas dessem lugar à luz, esse mesmo Deus foi aquele que o tirou das trevas espirituais e o trouxe para a fé, para a luz da salvação. O mesmo Deus que fez dele de um perseguidor de cristãos o maior dos apóstolos, o maior dos missionários da igreja cristã. Pela ação do Espírito Santo, Paulo ele foi iluminado pelo verdadeiro conhecimento, que é a fé que o tornou sábio para a salvação em Cristo Jesus. E este é o maior e mais precioso tesouro que qualquer ser humano pode ter, a fé em Jesus Cristo. Mas por que será que Paulo ele usa a ilustração do vaso de barro? O que será que ele quer dizer quando ele diz que nós temos esse precioso tesouro em vasos de barro? Paulo ele contrasta a grandiosidade e a perfeição de Deus com a pequenez e a imperfeição humana. Todo ser humano e todo cristão é frágil. Nós temos limitações, nós temos falhas, nós temos pecados. E o próprio Paulo ele reconhece a sua própria incapacidade, a sua limitação. Ainda assim, ele fielmente se dedicou a anunciar a mensagem desse Cristo que o resgatou das trevas espirituais. E assim ele diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa deste Jesus. Diferentemente de muitos mestres que na época procuravam apenas fama e glória pessoal diante dos outros, ou que apresentavam meras filosofias humanas, Paulo ele deixa claro que o conteúdo da sua pregação é o Cristo crucificado, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Esse era o conteúdo de sua mensagem. Esse era o mais precioso tesouro que ele possuía em seu próprio e frágil corpo mortal e que precisava ser compartilhado com todas as pessoas que ainda não conheciam esse precioso tesouro. Tesouros materiais a gente esconde. A gente guarda para que ninguém tire da gente. Mas o precioso tesouro da fé que salva, que perdoa e salva, ele não deve ser escondido de ninguém. Ele precisa ser compartilhado com o máximo de pessoas possível.
Esse tesouro, ele é inesgotável, ele é infinito, ele é tão valioso que mesmo sendo distribuído e compartilhado com milhares ou até milhões de pessoas, ainda assim cada pessoa continuará com a mesma proporção dessa preciosa e valiosa riqueza espiritual. O problema é que às vezes a gente quer guardar esse tesouro. Às vezes a gente quer esconder esse tesouro das outras pessoas. Talvez porque ele não seja assim tão precioso para nós. E isso é um grande perigo, porque nenhum tesouro terreno poderá se igualar a esse precioso tesouro espiritual. Talvez nós o guardemos e escondamos porque queiramos que esse tesouro seja somente nosso, achando que se nós o compartilharmos, possamos sair prejudicados. Mas isso também está errado. Como eu já disse, esse tesouro, ele é inesgotável, ele é infinito e ele é o suficiente para todas as pessoas. Talvez nós o escondamos por acharmos que talvez só nós sejamos dignos e merecedores desse tesouro. Novamente estamos errados. Porque na verdade nenhum ser humano merece esse tesouro. Ele é um presente. Ele é gratuito. Deus nos dá esse tesouro devido ao seu amor incondicional, à sua infinita misericórdia. Ainda bem que quando nós tentamos guardar ou esconder esse tesouro, Deus ele dá um jeito. Ele dá o seu jeito para que esse tesouro seja exposto e compartilhado. Imaginem a seguinte situação: uma pessoa nos tempos bíblicos que é adepta de guardar tesouros em vasos de barro, e ela possui um tesouro muito precioso. E esse tesouro ele é tão precioso que essa pessoa, ela nem sequer deixa o vaso dela em casa, mas leva esse vaso para onde ela vai. De tanto que ela é apegada a esse tesouro e quer de fato garantir que esse tesouro fique seguro. E determinado dia essa pessoa caminha em meio a uma rua movimentada e de repente ela tropeça e cai. O vaso se quebra em muitos pedaços. Aquele valioso tesouro agora é exposto. Todas as pessoas agora sabem que aquela pessoa tem um tesouro muito valioso. Se tratando de um tesouro material, com certeza agora essa pessoa estará exposta aos perigos. Alguém poderá tentar tirar esse tesouro dela. Mas se tratando do precioso tesouro espiritual, da fé em Jesus Cristo, talvez essa seja a única e a melhor alternativa para de fato expor esse precioso tesouro. E é isso que Deus faz. Nós somos frágeis vasos de barro. Somos falhos, somos imperfeitos e por vezes Deus também, Ele permite que sejamos quebrados. E isso pode acontecer através de tribulações, de sofrimentos, incertezas, angústias, perseguições. Deus, Ele permite que adversidades nos sobrevenham justamente para que sejamos quebrados. E uma vez quebrados, o precioso tesouro da fé fica visível. A nossa fé, que talvez estava ali quase adormecendo na indiferença, no comodismo, ela ressurge como que das cinzas. Nós cristãos não estamos livres nem imunes ao sofrimento. O sofrimento ele pode vir por meio de enfermidades, conflitos, dificuldades, tentações, perseguições. Mas quando o cristão sofre, quando ele é quebrado como um frágil vaso de barro, o precioso conteúdo da fé é revelado de maneira ainda mais clara e intensa. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo ele diz um pouco adiante, ao final da segunda carta aos Coríntios: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. O sofrimento fortalece o cristão, aproxima o cristão de Deus e faz com que a fé ela se manifeste de maneira ainda mais intensa. O apóstolo Paulo, ele sentiu na pele o que é sofrer por causa da fé em Jesus Cristo. E o próprio Jesus o tinha alertado sobre isso logo depois da sua conversão, quando ele diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo de fato sofreu. No final da segunda carta aos Coríntios, ele mesmo traz uma lista de tudo que suportou por causa da fidelidade ao Evangelho. E Paulo ele traz essa lista não para se orgulhar disso, pelo contrário, para mostrar que o cristão sim estará sujeito ao sofrimento. Paulo ele diz que várias vezes foi preso,
Várias vezes açoitado, Paulo chegou a ser apedrejado, mas ele sobreviveu. Ele enfrentou vários perigos de morte, passou por naufrágios, escassez, entre diversos outros perigos que ele suportou. E mesmo diante de todas essas dificuldades, ele permaneceu firme em sua fé. Ele continuou firme anunciando a Cristo. E nesse nosso texto de hoje, diante dessas dificuldades que ele mesmo suportou, ele nos diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Essas são as palavras de Paulo. É interessante também notar que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Tudo posso naquele que me fortalece, ele diz. E essa carta é escrita por Paulo enquanto ele esteve preso. E Paulo, mesmo em meio às perseguições que sofreu, ele manifestou a alegria que tinha, o precioso tesouro da salvação para a qual ele foi conquistado por Cristo. Ele sofreu perigos de morte, mas ele continuou firme, anunciando a mensagem de Cristo. Ele sofreu perigos de morte, por fim ele foi morto. Mas ao longo de sua vida, a sua atribulada vida por causa da sua fidelidade ao Evangelho, ele manifestou de maneira vívida, de maneira concreta, a preciosa vida e obra do Salvador Jesus Cristo. Sim, queridos irmãos e irmãs, o cristão ele está sujeito ao sofrimento nesse mundo. Está sim. Isso contraria o que a gente ouve muitas vezes por aí, de mensagens e de apóstolos, de profetas anunciando que se o cristão for fiel, ele estará imune ao sofrimento. Não existe base bíblica para isso, pelo contrário. Cristo mesmo ele falou da cruz, dos sofrimentos que o cristão teria de enfrentar. Alguns em maior proporção, outros em menor. Ainda assim, mesmo que o cristão sofra, ele não estará sozinho. Ele não estará desamparado em momento algum, porque Jesus Cristo veio ao mundo justamente para sofrer por nós a maior das tragédias e também conosco em nossas tragédias diárias, em nossos sofrimentos diários. Nada pode nos separar, nada nesse mundo pode nos separar deste grande amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo. Em meio às dificuldades que poderão surgir, Ele estará conosco. Afinal, Ele é o nosso verdadeiro descanso. Ele é o Senhor do sábado. Ele nos dá descanso e Ele está atento a todas as nossas necessidades. Necessidades físicas, necessidades terrenas, mas principalmente necessidades espirituais. Ele não criticou os seus discípulos quando eles no dia de sábado apanharam espigas de trigo para se alimentarem. Ele curou aquele homem no sábado, então Jesus mostra que de fato Ele está verdadeiramente atento às nossas necessidades e principalmente às necessidades espirituais, porque Ele nos traz a cura definitiva da maior enfermidade espiritual que nós temos, que se chama o pecado. Em sua palavra, nos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, nós encontraremos sempre de novo perdão para os nossos pecados, o fortalecimento para a nossa fé, o alívio das pesadas cargas que temos que suportar diariamente, forças para seguir em frente em meio aos desafios dessa vida. Por isso, não escondemos esse precioso tesouro da fé cristã, esse precioso tesouro que nós temos em nossos frágeis corpos. Não guardemos esse tesouro apenas para nós mesmos, porque ele é suficiente tanto para nós como para toda a humanidade. A fonte é infinita, ela é inesgotável. Não esperemos ser quebrados para compartilhar esse tesouro, mas compartilhemos esse tesouro diariamente ali onde Deus nos coloca, na família, no trabalho, na vizinhança, ali onde estamos. Compartilhemos esse tesouro por meio de palavras, mas também por meio de gestos de amor de uns para com os outros. Assim como o apóstolo Paulo, também sejamos servos uns dos outros por causa daquele que nos resgatou das trevas espirituais, nos trouxe para a luz da salvação, nos trouxe o perdão dos pecados, uma nova vida com Deus. E quem fez tudo isso é Jesus. E Jesus é o nosso maior e mais precioso tesouro. É a Ele que nós pregamos, é a Ele que nós anunciamos por palavras e ações. E é importante lembrar que o poder ele jamais estará em nós, mas como lembra o apóstolo Paulo,
na excelência do poder que provém do próprio Deus. Afinal, nós somos apenas frágeis vasos de barro. E é assim que Deus age. Deus, ele age naquilo que talvez não chame muito atenção aos olhos humanos. Naquilo que pode parecer irrelevante, naquilo que pode parecer loucura ou até mesmo escândalo. Como discípulos com pouca instrução que se tornaram os primeiros líderes da igreja cristã. Como um perseguidor de cristãos que se tornou o maior dos apóstolos, o maior dos missionários. Através de um Deus homem que cruelmente morto numa cruz nos traz perdão dos pecados, paz com Deus, salvação eterna. Ali onde talvez a gente imagine que Deus talvez não esteja, ali Ele está. Ele está oculto em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento. Ele está oculto, mas ainda assim presente. E isso é muito profundo. Isso é consolador, porque quando esse Deus permitir que nós sejamos quebrados, não há motivo para desanimar, nem para desistir. Primeiro, porque nós não estaremos sozinhos. Ele prometeu estar conosco e fiel é aquele que promete. Segundo, porque é justamente nessas horas que Ele permite que sejamos quebrados, que o mais precioso tesouro que temos, ele será exposto de uma maneira como em outros momentos seria impossível. E aí esse tesouro é revelado com mais intensidade para que mais pessoas recebam também desse precioso tesouro que nós temos em nossos frágeis vasos de barro. Que assim Deus nos abençoe e nos capacite. Amém.